Boa noite a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre constelações familiares. Um estudo básico, mas que estamos nos aprofundando em algumas partes, em alguns pontos que são mais interessantes, mais importantes, para que a gente entenda, inclusive, algumas dinâmicas do nosso dia a dia. Então, nem sempre é preciso ir lá e fazer uma constelação familiar, porque esses estudos, esses conceitos, são uma filosofia de vida. A gente passa a ver a vida em família de forma diferente, e não só em família. Nós passamos a ver a vida num todo de forma diferente. E essa visão nova que nós vamos formando, crenças limitantes que a gente vai ressignificando, vai modificando, então tudo isso que vai causando esse movimento interno dentro da gente, já vai colocando as coisas em ordem por si só, naturalmente, né? Aí, quando fazemos uma constelação, se a gente se decide aí fazer uma constelação mesmo, né? Ali a gente já desata alguns nós que estavam mais profundos, que estavam mais persistentes, que ainda estavam impedindo o fluir da nossa vida, tá? E sempre lembrando que constelação não é nenhuma mágica, não é uma terapia que vai resolver 100% de tudo, tá? Como toda terapia, não existe nenhuma terapia que vai resolver todos os problemas das pessoas, não existe, porque qualquer terapia parte do pressuposto que a pessoa que busca precisa ser ativa nesse processo. Então, não adianta nós acharmos que o outro, um terapeuta ou um tipo de terapia, né, uma ferramenta terapêutica, que isso que está externo a nós vai resolver o nosso problema sem que a gente precise fazer nada, sem que a gente tenha que mudar muitos conceitos dentro de nós. Tá? Por isso que eu decidi realmente trazer esses estudos para que as pessoas em seu íntimo, tá, no relacionamento com a sua família, com as pessoas que a rodeiam, com as pessoas do seu convívio, seja até fora da família, né, para que as pessoas que assistam a esses vídeos consigam formar novas ideias e ir modificando naturalmente esses processos que estão aí, muitas vezes cristalizados e impedindo, né, que a nossa vida siga de uma forma mais saudável. Tá? Então, lembrando um pouquinho que estávamos falando no encontro anterior, vamos aqui continuar falando sobre a nossa ancestralidade. Então, ao olharmos para os nossos ancestrais com amor e sem julgamento, devolvemos o peso deles e nossa vida passa a fluir muito melhor. Então, toda vez que a gente julga alguém, principalmente ali dentro da nossa família, já que na nossa família todos estamos muito ligados energeticamente, e não é uma ligação apenas desse momento, dessa geração em que nós estamos vivendo, mas de gerações passadas também. Então, é uma ligação muito forte, né? E todas as vezes que a gente julga um familiar, que a gente critica de forma dura, que a gente não vê formas de desculpar essa pessoa por algo que ela tenha feito, né? Ou que negamos a ela uma compreensão dos fatos. Então, todas as vezes que acontece isso, todos os familiares são envolvidos nisso, acabam tendo as consequências juntamente com aquele que está sendo criticado, que está sendo julgado ou que está sendo excluído. Tá? E não se trata de nós aceitarmos isso, ou de nós concordarmos, ou acharmos que isso não é real, porque é o que acontece. Queiramos ou não, é o que acontece. Né? Se temos uma visão holística, e se a nossa vida ela é totalmente baseada em conceitos holísticos, né, que envolve a todos, então isso não tem como ser diferente. Né? Reverenciamos aos nossos ancestrais porque eles vieram primeiro. Então, eles são os ancestrais, eles vieram antes da gente. E eles nos deram a vida, através deles que a vida chegou até nós. Então, nós só estamos aqui
por conta de todos eles, de toda essa linhagem que nos antecedeu. Então, quando a gente passa a olhar os fatos de uma forma mais ampla, sem ficar reduzindo, né, deixando as coisas muito fechadas, numa caixinha fechada, quando a gente passa a mudar essa forma fechada de pensar, passamos a olhar de forma mais ampla, nós observamos que essas pessoas que nos antecederam foram as responsáveis e que nós temos um pouco de cada uma delas. Então, nós não temos um pouco dos nossos pais apenas. Então, nós não temos apenas um pouco dos nossos pais. Nós temos também um pouco de cada um dos familiares que nos antecederam. Basta que a gente raciocine para chegar a essa conclusão. Que nós não viemos parar aqui com um estralo de dedos. Nós não viemos parar aqui dessa forma, do nada. Aparecemos aqui. Não. Nós viemos dessa linhagem genética e também psíquica. Então, quando a gente critica alguém da nossa família, é como se a gente estivesse criticando a nós mesmos. Quando a gente odeia alguém da nossa família, é como se a gente estivesse odiando também uma parte nossa. Isso é algo que faz com que a gente tenha que refletir muito, porque envolve a nossa vida, envolve o nosso caminhar, como a nossa vida vai se desenrolar. Então, muitas pessoas acabam passando por situações muito delicadas, muito dolorosas, por conta de situações como essas, e ficam com a vida truncada e no sofrimento. Até que venha a luz, né, dos fatos, que aquilo venha à sua consciência, e ela compreenda tudo o que está acontecendo com ela. E aí é como se fosse um alívio muito grande, porque ela consegue sentir esse alívio. E ela consegue observar coisas sendo modificadas daí por diante. Porque energeticamente isso consegue seguir o curso da vida, né? Então, quando reverenciamos aos antepassados, estamos dizendo que os honramos e sentimos muito pelo destino deles. Se o destino deles foi sofrido, foi difícil, sabe-se lá o que eles passaram, quantas dificuldades, por que eles fizeram o que fizeram. Quando a gente critica o outro, sem ter vivido aquela situação, nós temos uma crítica vazia, porque a gente não viveu aquela situação. Hoje em dia, nós vivemos outra realidade. Principalmente quando a gente olha para trás, a gente pode ter a certeza de que a vida daquelas pessoas foi muito mais difícil, foi muito mais fora da zona de conforto que nós vivemos hoje, sem as facilidades da vida atual. E sim, claro, muitos vão dizer o quê? Ah, mas hoje não tinha tanta competição como, ou melhor, antes não tinha tanta competição como tem hoje. Hoje as coisas estão mais difíceis justamente porque existe uma globalização e está tudo aí. Nós temos que competir com muitas pessoas, então o mundo ficou mais difícil. Porém, hoje nós temos muitas coisas ao nosso favor. A ciência está ao nosso favor, com todas as suas descobertas, com tudo que ela nos traz. E, logicamente, como tudo, existe o seu lado positivo e o seu lado negativo. Porém, naqueles tempos antigos, a ciência não estava tão avançada. Então, muitas atitudes que foram e que ocasionaram situações complicadas foi devido à ignorância, muitas vezes. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Ter um olhar realmente objetivo, sem as ilusões, as fantasias que a gente forma na cabeça sobre o que foi, sobre o que aconteceu, e aí a gente julga, a gente critica, a gente condena, né? Sem ter esse pensamento amadurecido. A gente precisa amadurecer para poder compreender, não é? Então, quando dizemos sinto muito, estamos nos liberando do que trazemos deles, que foi sofrido e doloroso, com amor
e respeito, né? Por isso que quando a gente deixa com eles as dores deles, nós estamos deixando com eles aquilo que veio junto com as gerações e chegou até nós. E nós acabamos recebendo e vivendo hoje muitas questões que não são nossas, né? Então, essas energias, elas nos convidam o tempo todo a trazer o reconhecimento, a trazer a luz da consciência, coisas que foram muito dolorosas, fatos que não foram vistos, que foram silenciados, rejeições, uma série de rejeições, não é? Exclusões. Existe muita coisa que aconteceu lá atrás, na família de todos nós, não é? Então, a gente deixa com eles, a gente honra eles, a gente sente muito por eles, mas nós agradecemos a vida que nós temos hoje, essa vida que está em nossas mãos e que nós podemos fazer diferente. Então, em honra deles, a gente joga para eles isso, em honra de vocês, nós aqui, na nossa vez, vamos fazer diferente. E a nossa família vai crescer, vai fluir, vai prosperar. E isso traz honra para a família inteira, né? Então, é algo que acaba fazendo muito sentido mesmo. Quando a gente olha com esses olhos, como dizia Jesus, né? Olhe com os olhos de ver, né? Eu acredito que Jesus trouxe isso porque a gente não enxerga a realidade. A gente está sempre enxergando fantasias da nossa cabeça, aquilo que a gente gera com as nossas fantasias, com aquilo que a gente acha que é a verdade. A gente não aceita muitas vezes a possibilidade de que nós possamos estar errados e que aquele outro, embora tenha sido equivocado, não precisa da nossa condenação e que isso não vai mudar nada na nossa vida, né? Então, é muito importante que a gente honre os nossos antepassados. Dentro dos problemas de uma família, muitos deles estão originados nessa questão de não honrarmos os antepassados, tá? A gente passa a fazer isso, ensina as nossas crianças a fazer isso, começa a dar um exemplo mesmo para nossas famílias de agora, começa a trilhar de forma diferente, a gente começa a causar essa mudança, esse movimento de conscientização, tá? Aí a gente vai cair aqui na importância dos nossos pais. Nossos pais, muitos deles ainda estão conosco. Alguns não, já se foram, né? Mas muitos ainda têm os seus pais aqui com eles, né? Muitos. Então, Bert Hellinger dizia que o nosso equilíbrio está nos nossos pais. Então, isso é uma bomba relógio, né? Quando vem alguém e diz, olha, o nosso equilíbrio está nos nossos pais. Mas o que será isso? Então, ele trouxe que a nossa mãe representa a nossa nutrição, a vida, a abundância, a prosperidade. Então, a sensação de ser próspero vem de nossa mãe. Porque não é a mãe que vai gerando o filho durante 9 meses, não é a mãe que nutre esse filho, cuida desse filho, entrega para ele tudo o que ele precisa. Pelo menos é o que se espera da mãe, né? Aí nós sabemos que existem muitas mães que não são assim, mas aí a gente vai se lembrar dos arquétipos, né? Os arquétipos trazem a figura da mãe, e a figura da mãe, ela traz essa energia da prosperidade, né? Da vida, da nutrição, de estarmos saudáveis, de estarmos bem para poder ir para a vida. Porque a gente não consegue ir para a vida se a gente não está bem, se a gente está fraco, se a gente não está nutrido, não é? Se a gente não se sente repleto, se a gente se sente em falta, com carência, a gente não consegue ir para a vida. Basta a gente ver as pessoas que sofrem e que vão aí fazer terapias, né?
o que que elas têm? Elas têm muitas questões em relação à escassez. Escassez de amor, escassez de atenção, escassez de força, de coragem, de confiança, de fé na vida, de amor pela vida. Não é? Então, muitas vezes, a falta da mãe, dessa presença e dessa valorização dessa presença na nossa vida, pode acarretar muitas coisas, né? Muitas consequências que não são muito legais, tá? Então, a mãe representa isso. Agora, o nosso pai, ele representa aquela sensação de paz, de totalidade, de estarmos seguros dentro de nós mesmos, firmes, aquela firmeza, né? Senso de direção que nos leva para a vida, para o mundo. Então, enquanto a mãe nutre, o pai é aquele que leva para a vida, que põe no caminho, que diz, olha, segue em frente, você está bem, você está seguro, eu te apoio, eu estou com você. Então, a mãe nutre, dá amor, dá carinho, dá vida, né? E o pai leva para a vida. Então, olha a função deles, uma completando a outra. Então, não existe um é menos importante do que o outro. Os dois têm a sua importância, né? Não tem como nós não darmos a importância para um, acharmos que ele não é importante para a nossa vida e só focarmos no outro. Nós vamos sentir as consequências disso, infelizmente, tá? Quando nosso pai e nossa mãe se unem de forma equilibrada em nossa vida, manifestamos o que nos nutre, a partir daí sabemos para onde ir. Então, é aquela pessoa que se sente tão nutrida que ela tem uma segurança, ela não tem medo de ir para a vida. Ela consegue encontrar o seu caminho, né? E ela consegue ir com eficácia, realmente, para a vida. Muitos de nós temos dificuldades de lidar com os nossos pais. Não os compreendemos, os julgamos, sem ter a noção de que tudo o que eles são, nós também somos. Olha só. Então, a gente muitas vezes julga, critica, só que o que eles são está dentro de nós também. Quantas vezes nós não acabamos herdando certos comportamentos que são da nossa mãe, que são do nosso pai? Isso acontece. E não é estudado aqui só na constelação isso. Quando a gente vai estudar Freud, aparece muito essa questão durante os estudos, de que muitas vezes, quando a gente está lá formando esse nosso ego, o nosso eu, né? Isso que nos dá essa identidade, nós vamos construindo esse ego desde a nossa infância. A gente já não vem com esse ego pronto. A gente vem com uma outra parte pronta, que é a parte do id, né? Aquela parte, ela já vem pronta para nós. Aquela parte mais instintiva, né? Mas o ego, ele é formado de acordo com as nossas vivências, com o que a gente vai passando, com os aprendizados dos nossos pais. Então, até a gente ir para a escola, tem um grande período que nós somos grandemente influenciados pelos nossos pais. São os primeiros a nos passarem os valores. Não é? Depois, pessoas que entram em contato com a gente também, mas ninguém mais tão fortemente como os nossos pais. Porque eles estão presentes o tempo todo na nossa vida, na nossa tenridade. Depois que a gente vai para a escola, que a gente começa a ter outros ensinamentos ali. Porém, aquilo que os nossos pais nos passaram fica impresso no nosso ser. Então, muitas das nossos comportamentos, daquilo que a gente aponta o dedo para o nosso pai, ou a gente aponta o dedo para a nossa mãe, na verdade, são questões nossas que a gente não aceita ter, então a gente aponta o dedo ali para que a gente não se veja. A gente não quer ver aquilo na gente. Então, a gente aponta o dedo lá. E muitas vezes julga, né? Então, isso é um processo muito, muito comum do ser humano, né? Então, na constelação, existe esse conceito de que quando a gente julga os nossos pais, é como se a gente estivesse julgando a gente mesmo. Então, não compensa realmente essa ilusão da gente apontar o dedo para os pais, não honrá-los, não compreendê-los, já que a gente vem deles e que eles nos ensinaram tudo, né? Tudo que a gente sabe até hoje.
Então, quando estamos contra eles, com julgamentos, raiva ou até ódio, inconscientemente é a nós que estamos direcionando esses sentimentos. É preciso olhar para os nossos pais com o olhar de adultos que somos hoje, reconhecendo que eles são seres humanos falhos que sempre fizeram o que sabiam fazer. Então, se a gente perceber bem, é uma revolução na nossa forma de ver a vida. É uma revolução. E hoje a gente sabe que esse movimento maravilhoso que a gente faz na nossa vida, e que a vida nos convida o tempo todo para fazer, é o que vai nos dar essa vida cheia de realizações mesmo, de completudes. Nós que estamos sempre muito incompletos, né? Nós vamos estar completos quando a gente estiver cheio de nós mesmos. E quando a gente vai estar cheio de nós mesmos? Quando a gente honrar aqueles que nos antecederam, quando a gente honrar aqueles que nos deram a vida, quando a gente olhar para isso de forma mais objetiva, mais madura, que a gente vai entender que tudo bem. A gente sente muito pelos equívocos deles. Puxa, muitas vezes eles fizeram coisas que, olha, rendeu pra gente muita dor até. Porque eles não sabiam, eles sabiam fazer daquele jeito. Daí hoje em dia a gente vai ver, a gente vai fazer uma terapia, ou a gente faz algum outro movimento terapêutico na nossa vida, e a gente descobre, puxa, isso aí estava lá na infância, foi devido àquilo, aquele outro, né? E aí a gente, puxa vida, eu sinto muito, eu entendo que vocês fizeram o que vocês sabiam. Aí a gente percebe o quanto a gente deixa lá com eles o que é deles, o que é deles. Como eles agiram com a gente. Isso é deles, não é nosso. Né? A gente quer seguir em frente. Enquanto a gente estiver apegado aos erros das pessoas, a gente não vai conseguir seguir em frente. Nós vamos ficar patinando. A gente vai dar 2 passos para frente, 3 passos para frente, 4 passos para trás. E a gente fica patinando. Porque simplesmente a gente tem apego. Apego com as questões. Né? Muitas questões. Nós podemos nos desapegar com a compreensão, formando uma nova compreensão da vida, né? Isso não significa que precisamos concordar com eles. Precisamos sim não julgar. Então, é o que eu acabei de falar, né? Nós entendemos que eles tiveram atos falhos, muitas vezes. Nós entendemos que, em muitas ocasiões, hoje a gente sofre por conta de comportamentos que não foram legais da parte deles, equivocados, que nos trouxeram, então, muitas consequências que a gente amarga hoje em dia. A gente entende tudo isso, né? E tudo bem, deixa com eles. E vamos fazer melhor do que eles. Vamos aprender com o que eles trouxeram para a gente. Então, a gente aprende com o que eles nos trouxeram e a gente faz algo melhor com isso. E aí a gente carrega todo o nosso sistema junto com a gente, de uma forma saudável. É isso que a gente precisa, então, vislumbrar à nossa frente, né? Ter esse positivismo. Muitas vezes, esses conceitos parecem não ter sentido, mas se olharmos para nós mesmos, sem máscaras e sem véu, perceberemos em nós os nossos pais, em muitos aspectos. E quando a gente reconhece isso, realmente é libertador. É muito importante fazermos esses movimentos entre nós e os nossos pais, pois é um exercício de libertação que irá nos curar. Então, é um exercício que nós vamos fazer, um exercício até filosófico mesmo, porque nós vamos ver a vida de uma outra forma e botar em prática, parar de falar bonito para realmente fazer, trazer a vivência disso que a gente fala, né? Que a gente fala muitas coisas boas, lindas e maravilhosas, mas às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, com as nossas famílias, a gente não consegue ter uma atitude tão legal assim. Não? Não é mesmo? Bom, então, acabei aqui de falar sobre a importância dos nossos pais, e se alguém tiver alguma coisa que quiser comentar,
Pode comentar. Tá tudo tranquilo, Pri. Tranquilo? Tranquilo. Então, ok. Então, eu vou continuar agora falando sobre adoção, que é uma outra questão também que traz bastante dúvida, né? No caso de uma pessoa que vai fazer a constelação, ela é lá a constelada, e é uma pessoa adotada, nesse caso é preciso fazer uma constelação dos dois sistemas, do biológico, né, e da família adotiva, tá? É preciso fazer a constelação tendo esses dois sistemas ali como foco. Então, é bem interessante que essa pessoa adotada, que muitas vezes nem conheceu a mãe, nem conheceu o pai, foi dada por adoção, né, para adoção, e nunca soube da sua família. Então, às vezes, essa pessoa, dentro dela, ela pode carregar de forma até inconsciente aquela sensação da rejeição, porque ela foi dada para adoção. É a única coisa que ela sabe da família dela, né? Em muitas e muitas vezes. E existem muitas outras formas aí, né, em que crianças são colocadas para adoção, tá? Então, é preciso que a família que adota não guarde isso como um segredo, o que nós sabemos que em muitos casos não acontece, né? Em muitos casos, a pessoa que é adotada é mantida ali na ignorância da sua situação, da sua história, né? Às vezes, os pais dizem que até ela não é adotada, a pessoa, e ela fica ali achando que é filha, porém, ela tem um outro sistema, ela vem de uma outra linhagem, né? Ela entrou nessa nova família, que não é a família biológica, e ela realmente faz parte dessa família, obviamente, né? Ela faz parte desse sistema. Porém, ela também vem de um outro sistema, que também teve suas dores, sua vida, enfim, como qualquer família. Ninguém surgiu do nada, né? Então, o mais interessante realmente é trazer à luz da consciência de uma pessoa que foi adotada essa realidade. E já desde pequeno, né? E aos poucos trazendo essa realidade de forma natural, porque são coisas da vida. Nós somos seres humanos que nós conseguimos nos adaptar às situações, né? E quando a gente traz a realidade para a pessoa, aquilo não é mais um segredo, aquilo veio à luz, não precisa ser escondido, né? E não precisa ser motivo de vergonha ou de qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento, seja lá qual for, tá? Então, o fato de olhar para os pais biológicos com julgamento é o que acaba também trazendo emaranhados. Então, se a família que adota não conversa de forma natural com esse filho que foi adotado, né, explicando que sobre a mãe, enfim, para que a pessoa não cresça com aquele ranço, né? Às vezes, se a pessoa sabe, cresce com aquela raiva, minha mãe me largou, né? Então, isso tudo pode ser resolvido desde que a criança vai lá para o seio da família, né? E conforme ela vai crescendo, conforme ela vai tomando contato com as coisas, ela pode ir sabendo da verdade. E de uma forma tranquila, não precisa ser de uma forma traumática, tá? E isso faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Mesmo que esses pais nunca tenham participado da vida de um filho, eles deram algo que nunca poderá ser retribuído, que é a vida. Então, essa é uma frase também que é muito falada dentro desses estudos de constelação, né? Porque, seja lá o que for, os nossos pais, não importa o que eles tenham sido, o que tenha acontecido, uma coisa eles fizeram, foi dar a vida. Eles nos deram a vida. Eles nos deram a oportunidade de estar vivenciando as coisas aqui, nesse planeta. E isso a gente nunca vai poder retribuir, não é? Então, se a gente não puder agradecer por nada, a gente pode agradecer pela vida, que a vida é tudo, né? Dizer sinto muito no campo de constelação, se está ali fazendo uma constelação, quando for trabalhar a questão dos pais biológicos, pode ser libertador para a pessoa
para ajudá-la, então, a seguir esse caminho da vida sem essas amarras, né? Sem esses emaranhados. Então, uma pessoa que vai fazer uma constelação e é adotada, é muito interessante fazer isso, tá? Para que ela consiga, então, fluir, realmente, desatar esses nós. Quando um constelado é adotado, pode existir uma parte sua, que a gente pode chamar daquela criança interior, que sente inconscientemente que foi abandonada e rejeitada. Então, é a nossa criança, né? Nós temos uma criança interior, todos nós, porque muitas coisas aconteceram na nossa infância. Muitos traumas tiveram origem na nossa infância, né? Inclusive, quando a gente atende uma pessoa, a grande maioria das questões dela estão lá na infância. Muitas vezes a gente realmente trabalha essa criança interior, né? Então, nessa pessoa que foi adotada, provavelmente existe essa criança que foi rejeitada, que não se sentiu amada, né? Enfim, todas essas questões que podem trazer emocionalmente muitos problemas, né? E nesse momento, pode ser muito importante usar frases de solução. Então, frases de solução são outros recursos que a gente pode usar durante uma constelação familiar, tá? Inclusive, são recursos muito utilizados e fundamentais mesmo, tá? Porque através dessas frases de solução é que a gente vai colocando em palavras aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser resolvido, as decisões melhores, né? A gente coloca em palavras, a gente materializa essas decisões, tá? Tá bem? Então tá, eu vou passar aqui para a perda do pai ou da mãe na infância, ou dos dois, né? Então, o que significa isso? Perder pai e mãe, ou um ou outro, né? Na infância. Tá? É algo bem forte, bem traumático, que causa uma ruptura muito grande, um emaranhado que se instala ali, e que dali para frente aquilo vai gerando as suas consequências também, né? Então, a perda do pai ou da mãe é um dos maiores traumas que uma criança pode sofrer, tá? É uma situação muito dolorosa, é uma das mais dolorosas que uma criança pode sofrer, então, na infância. Porque justamente nós estudamos aí, um pouquinho atrás, nós estudamos sobre a importância dos pais, né? Olha só a importância dos pais para a gente ir para a vida, para a gente ir bem para essa vida. Agora, imagine se o pai e a mãe morrem, ou mesmo um apenas, tá? É bem complicado. Então, em sua vida adulta, esse trauma pode gerar medo de perder um parceiro, por exemplo. Então, além de parceiro, pode também respingar em diversas pessoas, em amigos, medo de perder as pessoas, né? É um medo que a pessoa nem sabe por que ela tem. No fim, está lá atrás. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Tá? Então, por exemplo, perder um parceiro. Pode também resultar naquelas pessoas bem ciumentas, possessivas. Né? É lógico que esse não é o único motivo, né? Óbvio. Mas perder pai e mãe pode causar isso no futuro, tá? Nos relacionamentos dessa pessoa. É aquela pessoa que também tem muito medo de ser rejeitada. Qualquer situação, ela se sente rejeitada, ela se sente colocada de lado, mas é tudo inconsciente. Foi a situação lá atrás, com a perda dos pais, que causou essa sensação, né? Que traz uma dificuldade muito grande. Aí, trouxe aqui um outro exemplo de frase de solução que pode ser dito, né? Isso é só um exemplo, tá? Pode ser falado de outra forma, você pode usar outras palavras, não é? As frases de solução, elas não precisam ser decoradas, né? O próprio constelador, sabendo da situação, ele mesmo formula as suas frases de solução. Alguns tipos de expressões são usadas, como, por exemplo, eu vejo você. São expressões muito usadas. Então, você vai falar uma série de coisas ali, e aí, no fim, você pode usar um eu vejo você, um eu sinto muito, eu deixo com você o que é seu, fico com o que é meu. Então, são tipos de palavras e expressões que são muito usadas dentro da constelação familiar, tá? Então, aqui um exemplo poderia ser: papai ou mamãe, sinto muito pelo seu destino, mas ainda vou ficar mais um tempo por aqui.
Sinto muito a sua falta, mas sei que preciso seguir para o meu destino. Deixo você com o que é seu, para que possamos seguir mais leves, né? Então, por que falar papai, mamãe? É um adulto que está falando papai e mamãe. Por quê? Porque quem está falando isso, na verdade, é a criança interior, não é o adulto racional. O adulto racional, ele entendeu que o pai morreu, que está tudo bem, a vida segue. Ele entendeu. A criança que não entendeu. Então, existe aquela criança interior que viveu aquele trauma, e aquele trauma está instalado ali, virou um emaranhado, e quando essa criança interior consegue se expressar a sua dor, ela consegue seguir. Então, se trata dessa concepção, né, da situação. Situações muito complicadas, realmente, tá? Bom, vai acabar o nosso tempo, tá? Nós chegamos aqui já quase 9 horas agora, e eu não vou começar a falar, eu iria falar sobre o aborto, mas aí eu vou deixar para falar no nosso próximo encontro,